E aí nós temos a questão de água poluída e água contaminada. Água poluída é a água que apresenta alterações físicas, como por exemplo, cheiro, turbidez, que seria está muito ligada à questão de coloração e quantidade, cor ou sabor. Normalmente, a alteração física é consequência da contaminação química, geralmente devido à presença de substâncias como elementos estranhos ou elementos tóxicos. Aqui no caso, quando a gente verifica nessa imagem, a alteração das características naturais da água a torna adequada para o consumo humano. Olha aqui para a gente verificar a quantidade de elementos que nós temos na água. A água contaminada, por sua vez, é água que contém agentes patogênicos vivos, como por exemplo, se o mosquito da dengue vai lá e paralisa sobre aquela água ela está contaminada, porque ela possui algum elemento que possa de uma certa forma causar um dano. Sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, logo mesmo ela não pode ser de uma certa forma utilizada. Como por exemplo a gente vê nessa imagem, nós temos aí domicílios devido a uma retirada de água aí, devido à invasão de água contaminada nos domicílios, nas casas, após fortes chuvas, e foram encontradas aí amostras de larvas, insetos e até cobras, aumentando o risco de poluição da população local. Olha aí, olha a quantidade de coisas que nós temos aí: cólera, amebíase, desinteria, tudo isso causado por agentes de contaminação da água, principalmente causada por água contaminada. Então existe essa diferença: água poluída, água contaminada. Outro fator aqui que nós temos também seria o fator de contaminação de danos ao ar. Principalmente, nós levamos o caso aí do chamado efeito estufa, ocasionado aí por entrada de grandes quantidades de radiação solar, e essas radiações sofrem reflexão pela superfície da Terra, como a gente está verificando aqui. A energia solar ela entra em contato com a Terra, faz o processo de aquecimento e retorna, e assim, consequentemente, você tem um processo de radiação solar de efeito estufa, que é ocasionado principalmente por questão de certas quantidades de camadas atmosféricas de gás carbônico, metano e pelo vapor de água que contém nisso daí. Quais são os principais emitentes aí de CO2? As indústrias, principalmente devido aí à eliminação de gás carbônico em virtude aqui de queima de combustível fóssil para alimentar principalmente as caldeiras e dar sequência à energia. Outro fator, queimadas. Ano de 2019, o maior ano aí, vamos dizer, de falação de queimadas, principalmente por questão da Amazônia, Austrália, França. De grandes queimadas nós tivemos de grandes proporções a níveis mundiais, que contribuem todos os anos para o aumento do efeito estufa, devido a essa grande liberação de quantidade de CO2 para a atmosfera. Automóveis. O excesso de veículos que nós temos faz com que o CO2 se acumule no ar, e isso absorve muito calor devido à quantidade de partículas que nós temos suspensas no ar. Quando nós temos, por exemplo, grandes metrópoles, grandes cidades, como nós vemos essas cenas em jornais, essas cenas também em filmes, de especificadamente aquelas camadas assim de sujeira, né, sobre as cidades, e isso vem principalmente da questão dos automóveis. Aqui nós temos uma cadeia que chama-se ambiente saúde. Esse ambiente saúde, ela está com alguns fatores aqui. Esses fatores, eles são indústria e energia, transporte, atividades domésticas, gerenciamento de resíduos e agricultura. Tudo isso aqui são relacionadas a atividades que podem ter, de alguma certa forma, fontes de contaminação ambiental. Essas fontes de contaminação ambiental, elas fazem um processo de força, ou seja, a atividade geradas por elas podem, de uma certa forma, causar determinada força, que vão gerar pressões e alterar o estado de concentração ambiental de cada um desses fatores.
Essa alteração ela acaba levando aos agentes a uma exposição que vão ter um determinado efeito. Vamos citar exemplo. Esses agentes, eles têm algum tipo de emissão, por exemplo, a indústria, a emissão de CO2 através aí vamos dizer de CO2 nas chamadas aí chaminés. Essas emissões elas vão de certa forma contribuir para algum tipo, um estado de contaminação do ar. Essa exposição externa, né, tem um processo aqui de dose absorvida e causam efeitos na saúde moderados, clínicos, avançados, permanentes, precoces ou subclínicos, dependendo do tipo de dano que vai causar. Pensa uma pessoa que tem um problema pulmonar perto disso. Falamos muito na sala de aula daqueles badeco que põe fogo nas folhas de árvores que foram de uma certa forma juntadas, né? Isso daí é uma cagada. E também solo, por exemplo, contaminantes, efeitos do solo, resíduos de agrotóxicos na água, tudo isso vai gerar para a gente uma exposição a este material e, consequentemente, aí, algum